Como manter uma fé inabalável? Boa pergunta. Para manter a fé inabalável, são várias as coisas que a gente tem que fazer, precisa ser feito, mas uma só é necessária. É claro que nós, no mundo em que vivemos, são muitas as distrações à nossa fé, muitas as distrações à nossa fé. Ou seja, muitas são as coisas que nos chamam a atenção, até nos prendem, seja pela internet, seja um livro, seja uma notícia, um rádio, um esporte. Muitas são as coisas que acabam puxando a nossa atenção e às vezes até nos desvia do verdadeiro foco, que é Cristo. Mas o título está dizendo como manter uma fé inabalável. Quando nós olhamos na Bíblia, a gente vai ver que todos falharam. Não teve um só na Bíblia que não falhou. Um deles, eu fico pensando, a honra dele, a glória dele, João Batista. Dificilmente alguém prega sobre João Batista, mas veja o caso de João Batista, que nasceu já com o propósito de anunciar a vinda do Salvador. E uma vez ele estava pregando e quando ele viu Jesus passando, os discípulos estavam ali junto dele e ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo." Naquele momento, um dos seus discípulos, ouvindo isso, o deixou e seguiu Jesus. Quando ele estava na prisão, ele mandou um recado para Jesus: "Tu és o Cristo, é você mesmo ou a gente tem que esperar um outro?" Naquele momento parece que João teve um abalo pela situação em que ele estava vivendo. Talvez Jesus não foi visitar, estava ali ganhando almas, fazendo a obra que tinha que ser feita, e João já tinha cumprido a parte dele. A parte dele era anunciar Jesus. Mas essa parte dele ter perguntado, mandado perguntar, é você mesmo ou tenho que esperar outro, mostra que naquele momento houve ali um certo tremor. E é interessante que quando João morre, Jesus diz que nascido de mulher não houve ninguém maior do que João. O livro de Romanos, no capítulo de número 10, no versículo de número 17, ele vai falar a origem da fé. Primeiro nós temos que explicar como ela surge. E em uma das traduções, a Bíblia nos diz assim, olha: "E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo." A base da pregação é o Senhor Jesus. E através dessa mensagem poderosa, a fé, ela é gerada em nosso coração. O que eu quero lhe dizer é que cada vez que você ouve a palavra, a fé dentro de você é como se fosse te fortalecendo. E à medida que você pratica, você ouve, você guarda e pratica, aquela confiança nas coisas de Deus, elas aumentam mais. Às vezes a pessoa pergunta assim: "Puxa, eu queria ter", como essa pergunta mesmo, uma fé inabalável. Isso é um treinamento. Cada momento da sua vida vale quando você pratica a palavra de Deus. Quando você deixa de se envolver simplesmente com as coisas naturais e começa a praticar a palavra, isso vai gerar fé em você. Aí a pergunta é: como fazer para manter uma fé inabalável? É a comunhão com Deus constante. E é fácil ter uma comunhão com Deus, é fácil ter uma fé inabalável quando tudo vai bem. Tudo vai bem, então a fé, ela também está bem. É claro que o que eu estou falando, estou olhando por um ponto, por um ângulo, melhor dizendo, Estou olhando por um ângulo, porque Davi teve um ministério de perseguição, um ministério de muitas lutas, e ele estava ali firme com Deus. Salomão, por sua vez, seu filho, não teve um ministério, um reinado de lutas, de perseguições, pelo contrário, teve paz. E durante a paz que ele tinha, ele acabou abandonando a fé em Deus, começou a se envolver até com a idolatria, agradando as mulheres que ele tinha, que eu não gosto de tocar nesse assunto das mulheres de Salomão. Por quê?
porque ele tinha 700 mais 300, dá 1000. E às vezes a gente tem igreja que não dá o que Salomão tinha de mulheres. Aí eu não gosto muito de falar desse assunto, né? O homem tinha mais mulheres do que a gente às vezes tem povo na igreja. E eu não aceito essa situação. Mas vindo para cá para o lado mais sério, então não é bem a situação em que nós vivemos, seja de paz ou de guerra, que nos faz ter uma fé inabalável. Mas ficar pronto, preparado, que naquele dia que vier aquela tribulação, vier aquela perseguição, é aquele momento que nós vamos mostrar que tipo de fé nós temos. Uma fé abalável ou inabalável. Tem muita gente se enganando por aí. Às vezes a pessoa acha, puxa, eu não sou uma pessoa de fé, eu não sou a pessoa de Deus, eu não consigo praticar a palavra. É porque você não tem praticado nas mínimas coisas. Quando você coloca a pôr a sua vida diante de Deus, seja nos pequenos problemas, quando surgirem aqueles grandes, aqueles maiores problemas, você verá que aquelas pequenas atitudes geraram em você uma confiança. Pratique sempre a palavra. Sempre a palavra de Deus. Você está em um treinamento. Você pratica a palavra quando você simplesmente ouve uma mensagem. Tem gente que não consegue ouvir, às vezes, 5 minutos de mensagem. Às vezes a pessoa não consegue chegar no culto, sentar, ouvir o pastor pregando, ali aquela mensagem poderosa, ou simplesmente ler a Bíblia. Como nós vamos querer ter uma fé inabalável se nós não temos comunhão com aquele que pode nos moldar para ser inabalável, né? Vamos dizer assim, impenetrável pelos problemas dessa vida. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não é algo que acontece em um estalar de dedos, não. Isso é algo que vai sendo trabalhado em nós. E eu tenho um segredo para isso. O Espírito Santo teria, através de Davi, no Salmo 25, Salmo 25, me falha a memória agora o versículo, creio que é o versículo 6, o Davi ele fala que para aquele que anda com Deus, Deus revela segredos. Os segredos de Deus é revelado para aquele que anda com ele. Olha o caso de Enoque, que andava com Deus. Será que Enoque também não foi perseguido? Será que Noé, durante o tempo em que ele ficou construindo a arca, também não foi vítima de deboches, não foi vítima de perseguições? Será que nunca ninguém falou que ele estava doido, maluco, já velho, para estar construindo um barco tão distante do mar? Ele não se preocupou em construir o barco lá perto do mar, porque o problema não ia vir do mar, estava para vir do alto. Agora imagine Noé, eu não sei quantos anos exatos ele gastou para construir a arca, mas a palavra mostra Noé com 500 anos e depois mostra ele com 600. Então acreditamos que ele gastou cerca de 100 anos para construir a arca. Quantas perseguições, quantos problemas ele deve ter enfrentado para abalar a sua fé, para levá-lo a desistir. Ninguém começou com um nível espiritual lá em cima. Nós podemos ver na vida de apóstolo Paulo, no livro de Atos, quando ele tem aquela experiência com Deus no caminho de Damasco. Ele ficou cego por 3 dias e Deus incumbiu a um homem de ir até ele, impor as mãos. Ali começou a obra. Pouco a pouco, a história daquele homem começou a ser escrita. Às vezes nós pegamos alguns relatos bíblicos e achamos que foi como um passe de mágica. Nós podemos ver pela vida de Davi também. Samuel chegou, ungiu como rei, mas para onde ele voltou? Para cuidar das ovelhas. Ele ainda estava sendo trabalhado por Deus. Eu quero dizer, olha, não desanime por a sua fé não parecer tão poderosa ou tão grande, seja assim como você pode chamar. Aliás, nem é necessário. O nosso Senhor Jesus declarou que basta ser do tamanho de um grão de mostarda. O que eu quero dizer é que, independente disso, para ser uma fé inabalável, é necessário ser trabalhado a cada dia, trabalhado a cada instante. Quando você lê o livro de Atos, você vê ali discípulos fazendo obras tremendas em nome do Senhor. Mas quando você lê os evangelhos, você vê discípulos que falharam, uns até que negaram a Cristo, outros que saíram correndo em meio a um problema. Eles estavam sendo trabalhados. Para nós chegarmos, se podemos dizer assim, em um nível de fé alto, grande, nós precisamos simplesmente e primeiramente entender
que nós estamos sendo ensinados pelo Senhor. Mas eu digo para você uma coisa. A fé, ela não deve nunca ser abalada. Mas se ela for, não permita que essa fé abalada influencie na sua confiança a Deus. A nossa confiança a Deus não pode ser abalada de maneira alguma. É claro que nem a fé deve ser abalada, porque o justo viverá de quê? Da fé. Então, se a fé falha, muito provável, a confiança em Deus também vai falhar. É como se andassem juntos. Mas seja como for, o importante, o mais importante de tudo, é andar com Deus. Aí não importa o que venha, se é fogo, se é água. Não importa se é injustiça ou justiça, seja o mal que for. A partir do momento que a pessoa começa a andar com Deus, Deus começa a revelar os segredos dele para aquela pessoa. Quando nós vemos, as nossas referências, num bom sentido, no Evangelho, como os grandes pregadores, o que nós conhecemos, o pastor Jaime, o nosso missionário, olha, um dia eles também tiveram ali que trabalhar a fé. Nós vemos os nossos pastores, o seu pastor na sua igreja. Você pode até observar, esse homem de Deus, homem de fé. Eu quero dizer que um dia o Senhor também trabalhou na vida deles, assim como Ele está trabalhando na nossa hoje. Para chegarmos a um nível de fé, repito, inabalável, nós precisamos ser trabalhados desde o início. Paulo ali, nos seus momentos, nas suas dificuldades, depois de alguns anos, ele começou a fazer intensamente e visivelmente a obra do Senhor. Mas até então ele se colocava diante de Deus, orava, buscava o Senhor. Não é da noite para o dia, não acontece como um passe de mágica, que Deus ele olha e fala assim, eu vou te dar uma fé inabalável, toma, não. Vai sendo trabalhada. Você vê no livro de Romanos 10:17 que ele diz assim, olha, e assim a fé vem pela pregação. Será que nós temos tido, em um termo geral, a paciência para ouvir? Em todos os sentidos a palavra de Deus, baseada, é claro, em Cristo, na cruz, no Senhor. Se nós não conseguimos ouvir uma mensagem, se nós não conseguimos orar em cima daquela mensagem que ouvimos, nós não alcançaremos essa fé inabalável que queremos. É um trabalho que vai sendo feito em nossa vida. Quer ver um caso? Olha o caso de Paulo. Um dia era Saulo. Ele tinha uma fé baseada só no que estava escrito. Quando ele teve uma revelação com Cristo, aí foi a coisa assim, uma mudança total. Eu não estou falando mudança de 360 graus, porque isso não existe, senão ele teria voltado a ser Saulo de novo. Estou dizendo mudança total. Antes ele fazia tudo por um zelo, por aquilo que ele cria, por aquilo que estava escrito. Mas agora ele começou a fazer porque ele teve uma revelação. Ele viu a Cristo. E como é que foi a fé deste chamado Saulo? Tem algum registro na Bíblia de Saulo duvidando? Não. Tem registro na Bíblia de Paulo dizendo o seguinte, Paulo. Tem registro dele falar assim, olha, teve um lugar que a perseguição foi tanta que nós já tínhamos nos entregue, achávamos que não ia ter livramento e que ali era o nosso último dia, que nós íamos morrer. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos resgatou. É assim que Deus faz. Quando? Quando você confia nele. Quer ter uma fé inabalável? Aprenda a confiar em Deus, aprenda a andar com esse Deus. Se você fizer isso, o inferno pode se levantar contra você, mas você vai ficar de pé com uma fé inabalável. Tá certo? Espero ter te ajudado. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Olá, gente bonita, que Deus abençoe a todos no nome santo do Senhor Jesus. Gostou do nosso tema de hoje? Como ter uma fé inabalável? Isso é muito importante. É importante andar com Deus e ter uma fé inabalável. Agora, se você quiser ouvir mais, eu estou aguardando por você domingo agora, 8 horas da manhã. Endereço? Rua 24 de Maio, 470. Fica entre o supermercado Plix e o Santander. É fácil de achar.
Rua 24 de Maio, 470, no bairro do Riachuelo. Eu aguardo por você. Até lá.